Um programa de rádio recebendo relatos de um vírus que transforma pessoas em zumbis, uma jornalista que investiga uma conspiração alienígena em seu podcast e ainda uma ouvinte que é assombrada pela vítima de um serial killer. Esses e outros filmes você conhece hoje aqui no Terrorífico. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 opções de filmes de terror para quem curte aquela ambientação de podcast e rádio. Começamos nossa lista com Pontypool, Pesadelo Zumbi, de 2008. Quando um radialista vai à sua emissora, acha que é apenas mais um dia de trabalho, mas ao ouvir relatos de que um vírus transforma pessoas em zumbis, ele e outras 2 colegas se isolam na cabine da rádio. Esse é um dos filmes de zumbis mais autênticos que eu já vi. Sabe por quê? Porque a gente não testemunha quase nada do que está acontecendo. E ao mesmo tempo sentimos calafrios só com o que as pessoas estão contando na rádio. Até certo ponto, nada do banho de sangue é mostrado, temos apenas a narração dos personagens e os efeitos sonoros dos acontecimentos. Ele causa medo só de imaginarmos, sem precisarmos ver, é o nosso cérebro que preenche as lacunas, ou seja, terror psicológico em sua mais pura forma. E a maneira como a infecção se espalha é mais diferenciada ainda, através da linguagem, mas não vou elaborar muito além disso para não estragar a experiência. Então assim, não é um caso de morto-vivo, mas trata de zumbi em seu sentido mais básico. Um ser privado de autonomia e consciência própria, vivendo no automático com apenas um objetivo: recrutar mais vítimas para sua horda. Enfim, se já não deu para reparar, ele traz uma premissa bem interessante que vale a pena você dedicar um tempo do seu dia para conhecer. E não esqueça de ficar até o final dos créditos. Agora nós temos um filme cujo título não foi traduzido para o português, mas ele poderia ser chamado de Sinal Sombrio. Ele é Dark Signal, de 2016. Uma DJ de rádio e seu colega de trabalho convidam uma médium para sua última transmissão. Ao mesmo tempo, uma ouvinte é assombrada pela vítima de um assassino em série. De alguma forma, essas 2 histórias se interligam e eles precisarão descobrir uma saída dessa situação. Esse começa bem devagar, não vou mentir, alternando entre 2 segmentos separados. Uma estação de rádio fazendo sua última transmissão, na qual eles tentam contatar um espírito, e uma mulher ouvindo esse programa de rádio num carro no meio do nada enquanto espera seu namorado voltar de um roubo. Então assim, demora um pouco para pegar no tranco, mas sinceramente eu já estava gostando, já estava curtindo, conseguiu atiçar a minha curiosidade. E lá para metade a coisa já toma um rumo mais perturbador, já começa a ficar mais sinistro e realmente toma fôlego. Pessoalmente achei algumas cenas mais pesadas do que eu esperava, mas assim, não é nenhum banho de sangue, tá? Não espere um super gore ou algo do tipo. As cenas são mais pesadas no sentido de serem bem tensas e um tanto desconfortáveis. Lá pro final é que pega, as coisas começam a ficar meio desorganizadas e sem jeito, meio sem lógica, mas o desfecho foi bem satisfatório, na minha opinião, pelo menos, eu gostei bastante. É aquele tipo de filme que eu falo que pode até ser ruim, mas eu genuinamente gostei. Acontece mais do que vocês imaginam. Então, apesar disso, apesar dos sustos baratos e da atuação duvidosa, é um filme que eu recomendo com toda sinceridade. É uma boa opção para passar o tempo. Além do mais, tem uma reviravolta realmente surpreendente. Geralmente eu já consigo me antecipar e prever algumas revelações assim, mas nesse caso fui pega desprevenida, fiquei totalmente chocada e de queixo caído, não estava esperando em momento algum. É isso, pessoal. Se vocês derem uma chance, vão ficar intrigados desde o começo. Vale a pena sim. O terceiro filme na nossa lista é Vingança FM, de 2019.
Um apresentador de rádio é mantido refém ao vivo por duas pessoas mascaradas e forçado a revelar segredos sobre seu passado, enquanto os bandidos torturam e assassinam seus colegas de trabalho. Esse é um thriller bem decente, bem feito e bem atuado, com momentos, honestamente, de fazer roer as unhas. Entretém bastante, é uma daquelas produções que talvez poderiam ter melhorado em alguns pontos, mas também são perfeitas para passar o tempo. Todos os eventos acontecem em uma única localização, basicamente a estação de rádio, tornando tudo um tanto claustrofóbico, e as performances são bem convincentes. A direção também não deixa a desejar. Esse filme aborda um tema bem delicado e sensível com seriedade, e as cenas de violência corporal são muito boas, super realistas e intensas. Então sim, é bem sangrento também. Temos reviravoltas e o final nos deixa revoltados, mas infelizmente isso faz parte da nossa crua realidade, embora compreensivelmente não vá agradar a todos. De forma geral, apesar de pouco memorável, é um filme que eu recomendo que vocês conheçam sim. É com Eddie Marsan, Ivana Baquero, Paul Anderson e Richard Brake. Agora nós temos O Podcast, de 2022. Uma jornalista em declínio decide reviver sua carreira com um podcast. Mas sua pressa em ganhar as manchetes a leva a investigar uma bizarra teoria da conspiração alienígena, que se aproxima desconfortavelmente de seu próprio passado. Essa é uma história que se inicia modesta e sem pretensões, mas de forma minimalista começa a nos envolver numa teia de mistérios e reviravoltas onde tudo se conecta. Eles conseguem fazer bastante com o pouco que tem, o pouco que nos é mostrado, pois afinal nós só seguimos a protagonista dentro de casa, ela é a única pessoa que aparece na nossa tela. O restante são vozes em ligações e gravações. Como eu mencionei no último vídeo que eu falo sobre esse filme, eu adoro produções assim, e como prometido, aqui está a nossa lista com mais do tipo. O podcast aborda um tipo de assunto que vai agradar bastante quem curte: teorias da conspiração, alienígenas, ou simplesmente gosta de passar um tempo lendo online ou ouvindo em podcasts mesmo relatos sobrenaturais, sejam eles verídicos ou não. Ele nos oferece atuações tanto da atriz principal Lily Sullivan quanto dos outros atores que só trabalharam com a voz aqui, revelações e suspense bem sólidos que vocês precisam conhecer por si só. E para finalizar a nossa lista, eu trago o filme Undertone desse ano 2026. Uma mulher apresenta um podcast paranormal com seu amigo, onde ela é a cética e ele acredita em tudo. Enquanto cuida de sua mãe doente, ela e o amigo recebem gravações de um casal vivenciando ruídos paranormais em casa, o que leva a mulher ao medo e à paranoia dentro de seu próprio lar. Olha, a edição disso aqui, principalmente a de áudio, é coisa de louco e realmente nos arrasta para dentro da narrativa. Eu achei um filme tão assustador sem nem precisar de sustos em si, sangue ou gritos, apenas pelo fato de sabermos que tem algo de muito sinistro rolando naquela casa e leva um tempo até isso se confirmar. Por isso, para algumas pessoas, pode até parecer devagar, porque ele demora um tempinho até pegar no tranco, mas para mim isso não configura defeito algum. Eles fazem um ótimo trabalho em construir uma ambientação tenebrosa e carregadíssima de suspense e terror. Eu não sei se é porque eu assisti já tarde da noite, com todas as luzes apagadas, no maior silêncio, mas eu senti muito medo mesmo. Ainda tem o fato de que vemos só duas personagens ao longo do filme, a protagonista e sua mãe. Assim como em O Podcast, todos os outros são apenas vozes que ouvimos fora de cena, ou seja, o horror é todo transmitido através do design de som excelente. Logo, é preciso ter imaginação para fazer as coisas funcionarem. Como para mim isso não é problema, eu achei um filme muito bom. Curiosidade, ele foi filmado na casa de infância do diretor,
que se inspirou em suas próprias experiências cuidando dos pais doentes com câncer terminal no início da década. Como sempre, se você ficou comigo me ouvindo falar até o finalzinho do vídeo, eu trago para você uma produção bônus. Só que ela não é um filme, ela é uma série e se chama Calls, de 2021. Em 9 episódios de uns 15 a 20 minutos, esse seriado relata histórias contadas através de uma série de conversas telefônicas interconectadas. E essas ligações narram as misteriosas ocorrências de um grupo de estranhos cujas vidas são jogadas no caos, no período que antecedeu um evento apocalíptico. Esse difere dos outros por não se tratar nem de podcast e nem de rádio, por isso é o nosso bônus. Mas como ele aborda essa questão de ouvirmos apenas a voz, eu acho que se encaixa. Isso aqui é uma das coisas mais criativas e enervantes que eu já vi, ou melhor, ouvi. Literalmente nada é mostrado na nossa tela, ao contrário dos outros, que a gente ainda tem uma certa ação, mesmo que com um elenco reduzido. Aqui nós temos acesso apenas aos áudios trocados entre os personagens, as ligações telefônicas, e mesmo assim consegue ser uma parada totalmente tensa e assustadora. Os personagens passam por eventos traumáticos e bizarros, para dizer o mínimo, e todo o desespero e o medo deles pode ser facilmente sentido através da tela. Cara, é extremamente bom. Eu entendo que a falta de estímulos visuais pode ser desencorajador para algumas pessoas, tanto que quando eu indiquei para alguns amigos, eles nem sequer se interessaram em conferir, mas eu garanto que vale a pena. Foi criado por Fede Álvares e o elenco tem muita gente famosa que talvez você reconheça as vozes. Pedro Pascal, Aaron Taylor-Johnson, Lily Collins, Aubrey Plaza e muito mais. Sério, tem muito mais gente conhecida do que só esses que eu mencionei aqui. Depois dá uma pesquisada. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse, porque a gente posta toda semana. Deixa um comentário, manda para aquele amigo ou amiga que também vai curtir. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.